Imagine só, você está andando pela rua um dia qualquer e de repente encontra uma bolsa. Um gesto simples, certo? Se eu te dissesse que naquele instante o universo acabou de te entregar a chave para um mistério que vai virar a sua vida completamente de cabeça para baixo? Lá dentro nada de dinheiro e nem um documento. O que você encontra é algo infinitamente mais valioso e talvez mais perigoso: uma caderneta vermelha. Um diário íntimo repleto de segredos sussurrados, desejos nunca ditos e as memórias profundas de uma mulher que você nunca viu na vida. Essa caderneta te joga sem aviso prévio no coração pulsante de Paris, a cidade do amor e da arte e de encontros que desafiam o destino. Uma jornada onde a literatura te abraça, o afeto te guia e o acaso é o maestro de uma melodia que pode mudar a forma como você enxerga as conexões humanas. Prepare-se, porque neste vídeo eu vou te mostrar como a caderneta vermelha, que parece tão leve na superfície, esconde uma profundidade capaz de tocar na sua alma. Este não é só um livro, caro espectador. É a leitura que o seu coração estava esperando. A peça que faltava para que você entenda que os maiores encontros da vida nem sempre acontecem frente a frente. Vem comigo, pois eu tenho certeza que você vai querer ler e ouvir cada palavra. Mas quem será o arquiteto desta delicada teia de emoções? O homem por trás da mágica que transforma encontros aleatórios em destinos? Permita que eu lhes apresente Antoine Laurent, nascido nas ruas secretas de Paris na década efervescente de 1970. Laurent não é apenas um escritor. Ele é, antes de tudo, um observador, um cineasta com um olhar bem afiado para a narrativa visual, capaz de transformar cenas cotidianas em pura poesia. Um jornalista que sabe escavar as camadas ocultas da vida para encontrar as verdades mais profundas. E é também um colecionador de antiguidades, alguém que entende melhor que ninguém que cada objeto guarda um segredo, uma memória, um elo perdido. Não é à toa que esses elementos transbordam nas suas páginas, transformando cada romance em uma experiência vívida e quase tátil. Ele já nos presenteou com outros tesouros literários, como o aclamado Le Chapeau de Mitterrand, que ecoou entre críticos e leitores. A Caderneta Vermelha, essa preciosidade de 2014 que surgiu da França e cruzou oceanos e continentes, conquistou mais de 20 idiomas e se tornou um fenômeno mundial, tocando corações em cada canto do planeta. Aqui no Brasil, eu, você, todos os leitores tivemos a honra de receber essa joia em 2016, pelas mãos da editora Alfaguara, que é essa edição que eu tenho aqui. E acredite, até hoje essa é a nossa única chance de mergulhar no universo singular de Laurent em português, o que torna essa caderneta vermelha ainda mais especial, não é mesmo? Um convite quase que exclusivo para desvendar os segredos de um mestre da delicadeza, do acaso e da beleza, e dos pequenos milagres do cotidiano. Como esta história improvável, que nos captura desde a primeira página, realmente começa, no coração pulsante de Paris. Em um dia que prometia ser tão comum como qualquer outro, somos apresentados a Laurent Letellier, um livreiro, mas não um livreiro qualquer. Ele é um guardião de histórias, um homem cuja vida já era intrinsecamente tecida entre páginas e os sonhos alheios, habituado a desvendar universos empoeirados e a ler nas entrelinhas da alma humana. Ele estava prestes a encontrar a sua mais inusitada e pessoal narrativa. Foi em uma rua qualquer, entre o burburinho cotidiano e a arquitetura centenária, que ele encontrou uma bolsa feminina, abandonada, como se tivesse sido deixada ali, não por acaso, mas pelo próprio destino. Um convite silencioso, sem identificação, sem celular, vazia de qualquer pista óbvia que pudesse indicar a sua dona. Mas havia algo lá dentro dessa bolsa que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Um objeto singular que parecia chamar por ele. Uma caderneta vermelha. E não era não uma caderneta qualquer. Era um portal, repleta de pensamentos íntimos, desejos sussurrados, medos jamais ditos e as memórias mais profundas de uma mulher totalmente desconhecida. Cada linha, cada anotação era um pedaço da alma dela.
exposto em papel, vibrando com uma vida própria. E Lohan, o livreiro, com sua sensibilidade, aguçada por narrativas, não consegue ignorar esse chamado. Não é uma questão de dever ou de uma obrigação cívica, mas de uma inexplicável ressonância, uma conexão que transcende o racional. Como se a caderneta contasse uma história que ele, somente ele, estivesse destinado a completar. Essa força o impulsiona a algo mais que uma simples curiosidade. Ele embarca então em uma busca, mas esta não é uma investigação policial fria e metódica, é uma investigação sentimental. Um labirinto de pistas delicadas, muitas vezes sutis e quase invisíveis para os olhos que estão menos atentos, de encontros que parecem tecidos pelo acaso, de observações minuciosas do mundo ao seu redor. Tudo para desvendar o mistério por trás desta caderneta e, finalmente, encontrar a sua dona, mulher por trás daquelas palavras tão vívidas. Essa, caro leitor, é a essência dos livros que nos tocam fundo a capacidade de partir de um detalhe cotidiano, quase banal, um objeto esquecido numa calçada e desdobrá-lo em algo vasto e sublime. Uma história que nos prova que na simplicidade do dia a dia reside a mais pura poesia, a ternura que nos faz acreditar nas infinitas possibilidades do acaso e na beleza inesperada dos encontros que a vida ainda nos reserva. É o tipo de magia que a caderneta vermelha nos oferece, transformando o ordinário em extraordinário. A beleza da caderneta vermelha não está apenas no que acontece, mas em como acontece. E você é o convidado para testemunhar cada passo desse inusitado encontro. Lohan, com a destreza de um maestro, escolheu a narrativa em terceira pessoa onisciente, mas não de uma forma distante. Pelo contrário, ele nos concede um privilégio raro, o de sermos os confidentes mais íntimos dos seus personagens, penetrando não só em seus pensamentos, mas em seus anseios mais profundos e nas minúcias de suas vidas cotidianas. Então, prepare-se para entrar nas mentes de duas almas, tão distintas e ainda assim destinadas a se encontrar. A história flui como um rio de pensamentos, alternando entre o olhar esperançoso e a angústia de Lohan, o livreiro que busca um rosto em meio a milhões. E simultaneamente somos transportados para o mundo interno da mulher misteriosa, que, em um momento de pura revelação, descobrimos se chamar Lor. Sentimos o que ela sente, pensamos o que ela pensa. Compreendemos suas rotinas e seus pequenos prazeres, mesmo quando ela ainda ignora a existência daquele que a procura. Essa perspectiva privilegiada permite que nós, leitores, sintamos a ironia dramática da proximidade e da distância entre eles, sabendo que o destino está a postos. Essa alternância é o coração pulsante do ritmo dessa história. Ela cria uma dança narrativa que gera empatia imediata e muito profunda, construindo uma tensão que é quase palpável, tátil. Você sente a curiosidade, a ansiedade, a esperança e, por vezes, a frustração de ambos, muito antes que seus caminhos se cruzem. É como se o autor montasse um intrincado balé, em que cada movimento de um personagem, cada pensamento íntimo, responde de alguma forma ao anseio do outro, tecendo um fio invisível de destino entre eles. A estrutura da narrativa é linear, sim, e os eventos se desenrolam no tempo, mas Lohan adiciona uma camada de pura arte com seus cortes paralelos. É como estar numa sala de montagem cinematográfica, onde acompanhamos o personagem por um tempo, vivenciando sua jornada, e de repente somos transportados para o universo do outro personagem, vendo as vidas se desenrolarem em paralelo. Essa técnica não só nos informa sobre o que cada um dos personagens está fazendo, mas amplifica a antecipação, criando a sensação de que, a qualquer momento, o encontro pode acontecer, e reforçando a ideia de que suas vidas estão inexoravelmente se aproximando, como dois rios que correm para o mesmo mar. É um verdadeiro quebra-cabeça emocional, caro leitor, construído com delicadeza e precisão milimétrica. Cada capítulo que você vira é uma peça que se encaixa com suavidade, uma aproximação sutil, uma descoberta que vai encurtando a distância entre dois corações. E é essa a verdadeira genialidade de A Caderneta Vermelha. A forma como nos permite testemunhar de dentro o desabrochar de uma conexão que o acaso iniciou e que a arte da narrativa, com leves fios invisíveis, mais poderosos e inevitáveis, vai unindo.
Você não está apenas e simplesmente lendo uma história. Você está vivenciando o nascimento de um laço, sendo você, leitor, um espectador privilegiado de um destino que se cumpre. Se a estrutura da narrativa é o esqueleto que sustenta essa história, a memória é o sangue que corre nas suas veias, o fôlego que a anima. Ela não é apenas um tema, é uma personagem viva, palpável, que pulsa em cada página, em cada revelação. E qual é o epicentro dessa força memorial? A própria caderneta vermelha. Essa não é uma simples anotação, caro leitor. Essa caderneta funciona como uma extensão da alma de Lore, um verdadeiro arquivo íntimo que transcende a mera escrita. Cada traço de caneta, cada palavra ali registrada, cada rabisco ou observação minuciosa é uma porta para o seu universo mais íntimo. Ela respira as lembranças mais tenras, os afetos mais profundos, os traumas que moldaram o seu caminho e os desejos mais secretos que ela mal ousava sussurrar ao vento. É um tesouro de vulnerabilidades. Um mapa emocional que Lohan, o livreiro, precisa aprender a decifrar. A sua jornada não é a de apenas encontrar uma mulher desconhecida, mas reconstruir a essência de quem ela é, através das lentes de suas próprias palavras. Através delas somos convidados a sentir a vida de Lore, a rir com as suas alegrias, a suspirar com as suas dores, a compreender as suas paixões e suas melancolias, muito antes que o destino os cruze fisicamente. A caderneta se torna, assim, um instrumento para criar empatia, permitindo que Lohan e nós, leitores, experimentemos uma conexão profunda e quase telepática com Lore, baseada na autenticidade das suas confissões. E o mais fascinante, leitor, é como tudo isso se desenrola num tempo narrativo muito concentrado. Não espere uma longa saga que se desenrola ao longo de muito tempo. Os acontecimentos da caderneta vermelha se desenrolam em poucos dias. Mas não se engane, é exatamente nessa compressão do tempo que reside a força avassaladora da história. Essa pequena delimitação temporal não é uma limitação, mas uma escolha narrativa bem deliberada, que apenas intensifica a experiência. É um convite para o leitor desacelerar e aguçar o olhar para o instante, para o agora, para os pequenos gestos, para os detalhes, as minúcias que no turbilhão do cotidiano vão se perdendo. Cada olhar de Lohan, cada palavra que ele lê na caderneta vermelha, cada descoberta que ele traz sobre Lore, cada fragmento da vida dela que se revela, ganham uma dimensão colossal. Isso ocorre porque nesse espaço de tempo tão restrito, cada segundo conta, cada detalhe é uma peça vital desse quebra-cabeça emocional. A urgência da busca de Lohan é espelhada na brevidade do tempo narrativo, criando uma tensão palpável, uma imersão profunda na jornada do protagonista. Não há nessa história extensos flashbacks que nos transportam abruptamente para o passado distante, quebrando o fluxo da narrativa principal. Em vez disso, a genialidade de Antoine Lohan permite que o passado e o presente se sobreponham de uma forma orgânica, quase como camadas de uma delicada aquarela. Isso acontece quando Lohan mergulha na leitura da caderneta, sentindo as lembranças de Lore como se fossem as suas próprias lembranças. Ou quando um objeto encontrado, uma nota de rodapé, um endereço, uma referência a um café, evoca uma memória sutil, uma conexão que independe do tempo. A narrativa emprega uma técnica de justaposição sutil, em que o que Lohan lê no presente se manifesta ou ressoa com aquilo que ele encontra no caminho. É uma espécie de fusão poética, em que o ontem se faz presente na urgência do agora, tecendo uma tapeçaria rica e contínua da vida, do amor e do destino. Lohan não apenas lê sobre Lore, ele a encontra em cada esquina, em cada pessoa que ela conheceu, em cada lugar que ela frequentou, guiado pelas pistas deixadas nesta incrível caderneta. É a prova de que a mais profunda jornada não necessita de muito tempo, pode se dar num tempo bem curto, e que ela não depende do tempo, mas sim de um coração livre e aberto para novas experiências, e para perceber a magia que se esconde nos detalhes, e de uma mente disposta a conectar os pontos entre o que foi e o que ainda é. Em toda grande história, há um protagonista cuja jornada serve como um guia. E em A Caderneta Vermelha, esse papel é magnificamente preenchido por Laurent Letellier. Ele não é apenas um livreiro, como eu já disse. Ele é um guardião de mundos, um homem que respira a poeira antiga das ideias e se alimenta da beleza das palavras. Laurent é um ser culto, sensível e notavelmente perceptivo. Alguém
que vive quase que em um mundo à parte, em um universo particular tecido, com as linhas de narrativas alheias e a sabedoria acumulada em volumes. Sua bússola interna aponta para o significado, para o sentido profundo que os livros podem oferecer, transcendendo a mera transação comercial. Ele não vende apenas livros, ele cura as almas. E o mais fascinante em Lohan é que ele é um homem capaz de se encantar com a ideia de alguém, antes mesmo de conhecer a pessoa em carne e osso. Essa peculiaridade é o que o define. Ele se apaixona pelo rastro, pela essência, pelas palavras e pelas emoções impressas, construindo em sua mente um verdadeiro retrato idealizado que aos poucos busca materializar no mundo real. Essa inclinação para o platônico e o intelectual é o que o torna o guia perfeito para essa investigação sentimental. Uma jornada que é tanto externa, na busca por Lor, quanto interna, na confrontação dos seus próprios ideais com a realidade. E a outra ponta desse fio invisível, a mulher por trás da caderneta, que nos seduz com seus segredos antes mesmo de nos revelar o seu nome. Ela é Lor Valadier. Embora sua presença física se faça esperar, ela ganha uma profundidade avassaladora, desvelando-se página a página, através da caderneta vermelha. Não é apenas um diário, é o mapa de sua paisagem interior, complexa e multifacetada. É o espelho de sua alma em que se reflete pensamentos, sentimentos e memórias. Através das suas anotações, somos apresentados a uma mulher introspectiva e observadora, cujas experiências afetivas e profissionais se revelam como camadas de uma vida rica e por vezes dolorosa. Vamos descobrindo seus amores, suas desilusões, seus êxitos e seus desafios, pintando um quadro vibrante da sua jornada pessoal. Lor é uma alma marcada por um trauma bem recente, uma ferida que ainda está aberta, talvez uma perda, uma decepção profunda, que a colocou em um delicado estado de suspensão emocional, um limbo onde o passado e o futuro são incertos. Ela está, de certa forma, em um hiato existencial. E é exatamente a caderneta perdida que, ao ser encontrada por Lohan, se torna a chave para tirá-la desse estado, para reativar sua vida e reconectá-la ao mundo. Ela é, em essência, uma heroína invisível, cuja voz emerge em sussurros, cuja presença é sentida até mesmo antes de ser vista, e cuja história é contada não por ela mesma, mas por quem a descobre. E como em toda a vida há outras estrelas, menores talvez, mas essenciais para a constelação. Chloe, a perspicaz filha de Lohan, cuja inocência e observações diretas muitas vezes trazem luzes aos pontos cegos, agindo como um espelho para as atitudes do pai. E, por vezes, como sua âncora à realidade. Suas perguntas simples e sua lógica infantil cortam a complexidade adulta, oferecendo uma perspectiva pura e desarmante. E William, o namorado de Lor, cuja presença, embora secundária, em termos de foco narrativo, desempenha um papel fundamental nos desdobramentos da trama. Ele representa a realidade tangível e os compromissos pré-existentes na vida de Lor, adicionando camadas de complicação e um contraponto pragmático ao idealismo de Lohan. William personifica o mundo real, que Lohan precisa confrontar, e sua existência força a narrativa a explorar as nuances do amor, da lealdade e das escolhas. São personagens que, com suas existências e suas interações, impulsionam a narrativa e dão o contraponto que se faz necessário para que a magia do encontro principal possa finalmente acontecer. Eles são as peças que completam esse intrincado relógio, fazendo com que cada engrenagem gire rumo ao destino. Caro leitor, se você é daqueles que buscam a adrenalina dos plot twists explosivos, aquelas reviravoltas que viram todo o mundo de ponta cabeça e o deixam sem fôlego, prepare-se para uma experiência diferente com a caderneta vermelha. Aqui os grandes abalos não vêm em forma de revelações chocantes, não, ou viradas inesperadas de enredo. A beleza, a profundidade e a força da narrativa residem em algo mais sutil e, ouso dizer, mais humano. Essa escolha não é aleatória. Ela espelha a própria cadência da narrativa, que se recusa a apressar o passo, convidando o leitor a mergulhar na introspecção e na observação minuciosa dos sentimentos e dos pequenos gestos que compõem a tapeçaria da vida de Lohan e Lor. Aqui, neste romance, os plot twists são, na verdade, pequenas revelações emocionais e comportamentais. São aqueles momentos em que um personagem compreende algo novo sobre si mesmo, sobre o outro ou sobre a teia invisível que os conecta.
Pode ser também a descoberta de um traço de personalidade que explica um comportamento que aconteceu anteriormente, um insight sobre um desejo oculto, ou a percepção de uma fragilidade que o torna o personagem ainda mais real e próximo. Essas pequenas revelações, bem entre aspas, são como camadas que se desdobram bem lentamente, não em grandes explosões de enredo, mas na quietude de um pensamento, na nuance de um diálogo, ou na percepção da repetição de um padrão comportamental. Elas são a essência do desenvolvimento psicológico dos personagens, permitindo ao leitor testemunhar a evolução de Laurent e Lor, de dentro para fora. O impacto não é um estrondo, mas é um suspiro, um "ah, entendi", que ressoa aqui no coração, transformando a percepção que temos deles, tornando-os incrivelmente tridimensionais e relacionáveis. É a arte de revelar a complexidade humana através da delicadeza, em que cada nova camada adiciona profundidade e ressonância à jornada emocional dos protagonistas. E o suspense, caro leitor? Ele é uma forma de arte à parte aqui. Não é o suspense de um thriller que te prende com a ânsia do próximo evento catastrófico. É um suspense suave, quase um sussurro, construído na mais pura essência da espera e da coincidência. A tensão reside na pergunta incessante: quando os caminhos vão se cruzar? E como eles vão se cruzar? Será que Laurent vai passar pela mesma rua que Lor? Ele vai ver o seu rosto no meio da multidão? Ou a verdade sobre a identidade de Lor será revelada de uma forma inesperada, através de um detalhe que passou despercebido por ambos? Cada virar de página é um passo em direção a essa iminente, mas incerta colisão de destinos. E é exatamente aqui que reside a genialidade do suspense de A Caderneta Vermelha. Ele é construído sobre a ironia dramática. Nós que somos os leitores sabemos o que Laurent e Lor ainda não sabem: a existência um do outro e a iminente, quase mágica, conexão de suas vidas. Essa onisciência vai criando uma tensão agridoce. Não é o suspense de o que vai acontecer, mas sim quando e como eles finalmente perceberão. O autor brinca com a proximidade física e a distância emocional, orquestrando uma série de quase encontros e quase descobertas, que mantém o leitor na pontinha dos pés. É uma narrativa que aposta na tensão da iminência, nesse quase e nesse e se constantes. Você se pega roendo as unhas, não por medo do que vai acontecer, mas pela doçura da expectativa e do que poderia acontecer. A antecipação de um encontro, de uma descoberta, de um reconhecimento, é a beleza do destino brincando de esconde-esconde, e nós, pobres leitores, somos os cúmplices dessa dança delicada. Não é o impacto do inesperado que nos prende nessa leitura, mas a promessa sutil e contínua do inevitável. É o suspense de um conto de fada moderno, em que a magia se encontra nos detalhes, e a maior reviravolta é a própria conexão humana, se formando diante dos nossos olhos que estão lendo. E é por isso que você não consegue parar de ler. Você anseia pelo momento em que a última peça desse quebra-cabeça se encaixe, saboreando cada momento dessa aproximação, transformando a antecipação em uma forma de deleite narrativo. É isso. A magia de A Caderneta Vermelha não reside apenas no enredo hipnotizante ou nos personagens cativantes. Ela está intrinsecamente ligada à forma como Antoine Laurent escolhe nos contar a história, elevando a trama a uma experiência literária que transcende a mera leitura. Ele é um mestre da sutileza, e isso se reflete na sua linguagem simples, sim, mas de uma elegância desarmante, fluida como um passeio às margens do rio Sena. É uma prosa que convida à imersão, sem barreiras, e que de repente surpreende, com toques de humor refinado, uma pitada de ironia inteligente que faz você sorrir por dentro, reconhecendo a genialidade da observação. Essa simplicidade não é superficial, não se engane, mas uma escolha deliberada que permite que a profundidade emocional e os pequenos detalhes da vida cotidiana brilhem, desvelando beleza naquilo que é ordinário. É a escrita que te abraça, te convida a relaxar e a se deliciar com cada palavra, como um bom vinho que se degusta lentamente. E a estrutura? Laurent, que tem o pé no cinema, transporta essa expertise para o papel com maestria. Os capítulos são curtos e afiados, quase como cenas cinematográficas mesmo.
cada um funcionando como se fosse um take preciso que avança a história ou aprofunda um momento. Essa fragmentação não quebra o ritmo, mas, pelo contrário, acelera-o, criando uma sensação de dinamismo e urgência, quase como se o leitor estivesse realmente assistindo a um filme, com cortes rápidos e transições fluídas. Você vira a página e mais uma imagem se forma em sua mente. Um novo instante se desenrola, tornando a leitura uma experiência vívida e quase tridimensional, onde cada capítulo é uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente, revelando a imagem completa somente no final. Entre os muitos recursos literários que Lohan emprega com maestria, alguns se destacam, elevando a narrativa a nível de arte. Intertextualidade. Ô, palavrinha difícil de falar. Prepare-se para uma deliciosa caçada a tesouros escondidos. Lohan tece a trama com referências literárias sutis e alusões à própria profissão de livreiro, que Lohan tão poeticamente encarna. Não é apenas uma citação aleatória. É um convite para o leitor mais atento conectar pontos, para reconhecer o eco de outras histórias, outros autores, outras almas que também habitam o mundo dos livros. Ele cria um diálogo silencioso com a tradição literária, transformando a livraria de Lohan em um santuário de conhecimento e memórias. É um aceno muito cúmplice para quem ama ler, adicionando camadas de significado e um deleite intelectual à experiência, como se esse livro sussurrasse segredos apenas para aqueles que compartilham do amor pelos livros. Construção simbólica. O objeto central, como você já sabe, caro leitor, é a caderneta vermelha. Transcende a mera função de diário. Ela se torna uma metáfora poderosa, um leitmotiv que guia a narrativa. É a própria interioridade de Locke, exposta e guardada ao mesmo tempo. Um relicário de seus pensamentos mais íntimos, seus medos e seus sonhos. Até a cor vermelha não é ao acaso e nem meramente acidental, porque ela foi utilizada para evocar paixão, vida, urgência e, de certa forma, o destino. A caderneta simboliza a fragilidade da alma humana, que se revela em suas anotações e, paradoxalmente, a força do desejo de ser compreendido, de ser visto e reconhecido em sua essência mais pura. Ela não é só um objeto a ser recuperado, mas é a chave para a alma de uma mulher. E o ato de Lohan desvendá-la torna-se uma jornada de descoberta, não apenas sobre Locke, mas sobre a própria natureza da conexão humana e do amor. É lindo isso, né? Repetição temática. A narrativa joga com a melodia de temas recorrentes, que se desdobram e se aprofundam. Os encontros e desencontros parecem obra do acaso ou do destino, chame como você quiser, leitor, ecoando a ideia de sincronicidade. Os objetos que carregam significados ocultos, aguardando para serem decifrados. Não apenas a caderneta, mas os outros pequenos itens que vão surgindo ao longo da trama, funcionando como migalhas de pão que guiam Lohan, as pontes que se criam entre o familiar e o desconhecido. Essa repetição não é monótona, ela é um fio condutor que tece a tapeçaria da história, mostrando como a vida é feita de ciclos, de retornos e de revelações que, por vezes, estavam ali o tempo todo, esperando apenas o momento de poderem serem vistas. Ela reforça a ideia de que o destino pode ser um mosaico de pequenas e inocentes coincidências. Atmosfera parisiense. Ah, Paris! Lohan nos transporta para a cidade de luz, mas de uma forma que foge dos cartões postais, dos clichês e dos pontos turísticos. Sua atmosfera parisiense é descrita de forma leve e sutil, e reforçada por descrições delicadas, que te fazem sentir o cheiro das boulangeries, o burburinho das ruas estreitas, do Quartier Latin, a luz dourada do final da tarde caindo sobre os telhados de zinco. Ele evita os estereótipos turísticos e nos entrega uma Paris íntima, habitada, que respira e vive junto com os personagens, tornando-se mais do que um cenário, quase um personagem à parte, um cúmplice silencioso dessa trama. Essa Paris, um convite à Flannerie, um pano de fundo perfeito para uma busca romântica. E o mistério que se desenrola, adicionando um charme inegável à narrativa. Em essência, o estilo de Lohan pode ser definido como contemporâneo, pois dialoga com a sensibilidade atual, explorando temas como a solidão urbana e a busca de conexão em um mundo digital. Lírico pela sua beleza poética, o ritmo quase musical das frases e a capacidade de evocar emoções profundas com sutileza. E minimalista na forma como constrói profundidade com poucos elementos e muita delicadeza, deixando espaço para a imaginação do leitor. E o gênero desta obra? Qual é? Ele flutua com a graça de um sonhador. É um romance sentimental, que aquece o nosso coração com a sua história de amor. É também um mistério leve, que convida à curiosidade sem grandes dramas, focando na jornada de descoberta. E é também um drama urbano,
que captura a essência da vida nas grandes cidades, com uma delicadeza tocante, revelando a poesia do cotidiano. É uma mistura única que torna a Caderneta Vermelha uma experiência literária inesquecível, quase uma fábula moderna sobre o poder do acaso e a magia dos livros. A Caderneta Vermelha é muito mais do que uma história de acaso e romance. No seu cerne, ela se revela como uma poderosa narrativa sobre cura e resiliência. É um bálsamo para a alma que nos lembra que, mesmo diante das tempestades mais inesperadas, há sempre a possibilidade do recomeço. Lohan nos mostra que a vida, em toda a sua complexidade, pode nos confrontar com situações traumáticas, capazes de nos desestabilizar por completo. Mas com um olhar atento e um coração aberto, é possível encontrar o caminho de volta, reconstruir-se e florescer novamente, talvez até mais forte e mais consciente do que antes. Não se trata apenas de sobreviver, não é disso que nós estamos falando, mas de transformar a adversidade num catalisador para o crescimento pessoal. Um processo de resiliência emocional e psicológica, que permite aos personagens não só recuperar sua estabilidade, mas também descobrir novas facetas de si mesmos. Esse livro traz uma mensagem de otimismo bem delicado, que ecoa a força da vida que se renova, mesmo após as maiores tempestades. E nesse processo de reconstrução, o livro aponta para uma verdade universal e atemporal: o poder transformador dos livros e da escrita. Para Lore, a caderneta não é apenas um diário. É um refúgio, é um confessionário silencioso, um espaço seguro onde ela pode processar suas emoções, seus medos e seus anseios mais profundos. A escrita se torna uma terapia, uma forma de reconexão consigo mesma e, paradoxalmente, com o mundo exterior. Através da externalização dos seus pensamentos e sentimentos, Lore consegue organizar o caos que ela leva aqui dentro, dando forma e novo significado às suas experiências. Esse ato de registrar é uma forma de biblioterapia pessoal, em que a narrativa da sua própria vida se torna uma ferramenta de autoconhecimento e cura. E para Lohan, o livreiro, os livros são o seu universo, a sua forma de interpretar a realidade, e agora o seu guia nessa sua nova busca. Eles atuam como pontes invisíveis entre as almas, um elo que transcende a palavra falada, funcionando como espelhos e janelas para a condição humana. Lohan nos convida a refletir sobre como a literatura e o ato de registrar nossos pensamentos e sentimentos podem ser faróis em momentos de escuridão, verdadeiras ferramentas para reencontrar o propósito e a beleza da existência. A beleza desse processo de cura também reside na delicadeza da empatia silenciosa, da gentileza como ação transformadora. Lohan não conhece Lore, mas a sua persistência em devolver a sua bolsa, sua curiosidade gentil em desvendar os mistérios da caderneta e sua busca impulsionada por uma conexão intuitiva são atos de pura gentileza. Ele se torna um agente de cura indireto, sem imposições, sem julgamentos, apenas com uma sensibilidade que se permite sentir a dor e a esperança de alguém que ele nunca viu. Essa empatia não intrusiva é fundamental. Lohan oferece apoio e presença atenta, mas respeita o espaço e o tempo de Lore para sua própria jornada de cura. Sua ação é um lembrete poderoso de como pequenos gestos de atenção e de compaixão, desprovido de grandes discursos e de exigências, podem ter um impacto monumental na vida do outro, reacendendo a chama da esperança e pavimentando o caminho para um novo começo. Contudo, é importante mencionar, caro leitor, que como toda história que se debruça sobre a vida e as suas nuances, a Caderneta Vermelha toca em pontos que podem fazer ressoar de forma particular em cada leitor. Lohan o faz com a mesma delicadeza que permeia toda a sua escrita, sem sensacionalismo, focando no impacto e na superação, mas é justo alertar. A trama contém uma referência à violência urbana, especificamente a um assalto que Lore sofre. É crucial entender que este evento não é explorado graficamente, mas serve como catalisador central para a vulnerabilidade emocional de Lore e a perda de sua bolsa. O foco narrativo está nas consequências psicológicas e na jornada de recuperação que se segue, e não na dramatização da violência em si. Consequentemente, há menção à hospitalização e ao trauma psicológico, vivenciado por Lore após esse incidente. A narrativa aborda as manifestações desse trauma: a reclusão, o medo e a dificuldade de se reconectar com o mundo exterior. O livro explora o período de recuperação, as cicatrizes invisíveis deixadas pela experiência e a busca de Lore por reequilíbrio, sempre com ênfase na sua jornada interna
e na superação gradual do sofrimento. Além disso, o livro explora relações amorosas anteriores que podem ter sido mascaradas por abandono e distância emocional. Essas experiências passadas são mostradas como fatores que moldam a perspectiva dos personagens sobre o amor, sobre a confiança e a conexão. Elas contribuem para a profundidade psicológica de Laurent e de Laure, explicando certas hesitações e medos que ambos enfrentam ao tentar se abrir para as novas possibilidades, e como essas cicatrizes emocionais influenciam suas interações atuais. Em resumo, a Caderneta Vermelha é um convite para uma jornada que, apesar de tocar em feridas e apresentar as sombras da experiência humana, culmina em uma mensagem de grande esperança. Revela a beleza da vulnerabilidade humana e o poder transformador da conexão genuína, celebrando a luz que emerge da superação e a capacidade inata do ser humano de se reinventar. E agora, caros leitores, que mergulhamos nas profundezas da trama e na essência de seus personagens, que tal desvendarmos alguns segredos e curiosidades que orbitam a Caderneta Vermelha? Afinal, a história de um livro é muitas vezes tão interessante quanto o próprio livro. Você sabia que a semente para esta história tão singular não nasceu apenas da imaginação fértil de Antoine Laurent, mas de um sopro da própria vida e do acaso que ele ama tanto retratar? A ideia para o romance brotou de uma forma incrivelmente orgânica. Surgiu quando o próprio autor ouviu a história real de uma bolsa perdida nas ruas de Paris. Um evento tão trivial, tão comum, mas para a mente de um contador de história como Laurent, tornou-se um convite irresistível à especulação. Ele não apenas ouviu a história, ele a sentiu como um ponto de partida para um universo de possibilidades. A partir daquele instante, sua mente começou a dançar com perguntas. Quem seria a dona dessa bolsa? O que ela estaria pensando quando perdeu-a? Como ela se sentiria sem aquele pedaço de si? Que segredos estariam ali dentro daquela bolsa? Foi esse exercício de empatia e imaginação, de transformar um fragmento da realidade em um ponto de inflexão narrativo, que deu origem a toda a magia, mostrando que às vezes a vida imita a arte, ou a inspira de forma mais profunda e inesperada. O encanto dessa narrativa transcendeu as páginas, ó caro leitor. Tamanha foi a sua força e apelo que a Caderneta Vermelha ganhou vida em outros palcos. A obra foi adaptada para o teatro em diversas cidades da França, levando a delicadeza de Laurent e Laure para a emoção dos palcos. O desafio de transpor a intimidade de um romance para a dinâmica teatral foi superado com maestria, mantendo o charme e a sensibilidade da história original. E não é apenas isso. Essa adaptação recebeu elogios da crítica especializada internacional, que aplaudiu a elegância narrativa, a sutileza do humor e a sensibilidade como se aborda as conexões humanas. Reconheceram que a beleza da escrita de Antoine Laurent não se limita ao papel, mas pode ser transpostas para uma outra forma de arte, mantendo a sua essência e o seu poder de tocar o público. É o testemunho da universalidade da sua mensagem e da versatilidade da sua construção. E o que dizer do seu objeto central, a própria Caderneta Vermelha? Ela se tornou muito mais do que um simples elemento de enredo. Elevada à categoria de objeto simbólico, a caderneta inspirou legiões de leitores a criarem seus próprios diários, seus refúgios vermelhos, onde pudessem registrar seus pensamentos mais íntimos, segredos, medos e sonhos. A cor vermelha por si só já evoca paixão, urgência e a visibilidade de algo que não pode ser ignorado. Ela se transformou, em alguns círculos literários, em um verdadeiro símbolo, o da vulnerabilidade compartilhada, do poder da escrita como terapia e autorreflexão, do desejo humano de ser compreendido e da beleza de encontrar a si mesmo através das palavras e das pequenas pistas deixadas pelo acaso. É a prova do impacto tangível que a literatura pode ter na vida real, inspirando-nos a refletir, a criar e a valorizar as narrativas não contadas que nos cercam. E para selar a importância dessa obra, a Caderneta Vermelha não apenas conquistou os corações, mas também as listas dos livros mais vendidos. Em países como a Alemanha e a Inglaterra, o livro chegou a figurar entre a lista dos mais vendidos do ano. Um feito notável para um romance tão sutil e intimista, que não se apoia em grandes reviravoltas, mas na delicadeza das interações humanas. Isso demonstra que a sua mensagem de conexão, acaso e redescoberta é universal,
ressoando profundamente no coração dos leitores de diferentes culturas e latitudes, que se identificam com a busca por um sentido e pela beleza dos detalhes do cotidiano. É a prova de que a delicadeza, quando bem escrita e profundamente humana, tem o poder de mover multidões e transcender barreiras. Pois bem, caro leitor, chegamos ao fim da nossa jornada por A Caderneta Vermelha de Antoine Laurent. Mas a verdade é que o livro em si é apenas o começo de uma conversa. Se há algo que Antoine Laurent nos ensina com essa obra, é que ela é um verdadeiro convite à delicadeza. Em um mundo que muitas vezes nos exige velocidade e superficialidade. Este não é um livro que grita por atenção, nem que se impõe com reviravoltas estrondosas ou dramas excessivos. Muito pelo contrário. Ele toca, mas toca fundo, como quem sussurra uma história, ouvido de quem está cansado do barulho incessante do mundo e anseia por um momento de pausa e desaceleração. É um lembrete gentil de que a vida, em sua plenitude, muitas vezes se revela nos silêncios, nas pausas inesperadas e nos encontros que parecem surgir do nada. A Caderneta Vermelha, lá no fundo, na sua essência, é uma fábula urbana, uma narrativa contemporânea que, com a sabedoria das antigas fábulas, nos faz acreditar nos encontros possíveis, em meio ao caos e à aparente indiferença das grandes cidades. É uma ode à magia que reside nos pequenos detalhes cotidianos, na beleza da observação bem atenta, que como um fio invisível pode unir as almas de maneiras surpreendentes. É sobre o que ainda pode ser descoberto no outro, suas vulnerabilidades, seus segredos mais íntimos, suas esperanças mais profundas. E, paradoxalmente, o que essas descobertas do outro nos revela sobre nós mesmos. É a beleza intrínseca de se perder em uma jornada inesperada para, no processo, se encontrar, de se abrir para que a vida possa te surpreender com seus presentes mais singelos e significativos. Se você, leitor, é assim como eu, acredita que as palavras têm poder de curar feridas invisíveis, de resgatar memórias esquecidas, de transformar perspectivas, se você crê que a vida é tecida por detalhes, por pequenos gestos de gentileza, por coincidências que não são tão por acaso assim, então, leitor, acredite, este livro vai deixar uma marca em você. Não uma marca estrondosa, mas uma marca suave, porém indelével, que te fará olhar para o mundo com mais poesia, para as pessoas com mais empatia e para a sua própria jornada com um renovado senso de maravilha. Então, leitor, para quem esta joia literária é um presente que vale a pena ser aberto? Primeiro, para os leitores iniciantes, que buscam a porta de entrada acolhedora e cativante para o mundo mágico da leitura, ou para aqueles que querem voltar ao hábito de ler com uma história de linguagem acessível, ritmo envolvente e profundidade sutil. Para você, leitor, que procura um romance curto, leve e profundamente tocante, capaz de aquecer seu coração com a delicadeza e restaurar o fé na beleza das conexões humanas, mostrando que a gentileza pode ser a maior das forças. Essa leitura também é adequada para os apaixonados por Paris, que anseiam por uma experiência que vai além dos pontos turísticos clichês, mergulhando na alma da cidade-luz, em seus encantos cotidianos, seus cafés literários e a vida pulsante dos parisienses. E claro, para os amantes da literatura, em sua forma mais elegante e dos encontros improváveis que a vida, com a sua magia, nos reserva. E finalmente, para quem aprecia histórias de reconexão com a vida após o trauma, que mostram a resiliência do espírito humano e o poder transformador da gentileza e da curiosidade para tecer novos destinos e encontrar esperança mesmo nas situações mais inusitadas. Se você, leitor, se identificou com alguns desses pontos, ou se simplesmente foi fisgado pela aura de mistério e poesia de A Caderneta Vermelha, não perca tempo. Permita-se essa experiência. A hora é agora. Se você gostou dessa análise profunda, desse mergulho na delicadeza de Antoine Laurent, deixa o seu like para eu saber que estamos no caminho certo e que esse tipo de conteúdo ressoa em você. Comente aqui embaixo qual foi o trecho que mais te tocou neste vídeo. Qual a sua percepção, ou se você já leu o livro, o que achou? E claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também é leitor e que ama uma história que sussurra aos nossos ouvidos e toca a alma, que busca mais poesia no dia a dia.
E a melhor parte, se você se sentiu chamado por essa história e quer ter essa joia aqui em suas mãos para vivenciar a leitura transformadora, o link para adquirir a Caderneta Vermelha na Amazon através do nosso link de afiliado, que ajuda o canal, está na descrição do vídeo aqui embaixo. Ao comprar por lá, você apoia diretamente o nosso trabalho e nos ajuda a trazer mais conteúdo como este para você. É a sua chance de ter um pedaço dessa magia literária. E para continuar essa jornada de conhecimento e paixão pela leitura, não se esqueça de visitar os nossos 2 patrocinadores, a Clique Livros e a Cursos Clique. A Clique Livros é o seu portal para mundos fascinantes e excelentes experiências literárias. E a Cursos Clique é para você buscar, expandir o horizonte com novos aprendizados e desenvolvimento pessoal. Os links para as lojas virtuais desses 2 patrocinadores também estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado pela sua companhia nessa jornada literária. A gente se vê no próximo vídeo com muito mais histórias que transformam e inspiram. Fui!